Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só... Isso, parece. Bom, é bom a gente estar aqui reunido. Hoje até a igreja está mais cheia. Como o pastor não está, nós não teremos ceia hoje, mas é bom a gente ver muita gente aqui na igreja, porque é bom nós estarmos. Eu sei que, diante da pandemia e tudo, é sempre complicado a gente fazer um ajuntamento, mas o ideal realmente é a gente poder estar presencialmente, compartilhando as bênçãos entre nós. E isso é muito bom. Nós vamos começar uma série nova esse domingo, e a gente está entrando no mês de maio. Mês de maio, como todo mundo sabe, é o mês da família, e a gente vai falar sobre a família que hoje em dia não é hoje em dia, isso desde que eu era criança eu já escutava, que a família está em risco. E cada domingo a gente vai ver um aspecto dizendo quais os riscos que estão acometendo a família. E, especificamente hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente não gosta de ouvir, que é perda. Quem gosta de perder? Ninguém. Ninguém gosta de perder. Aliás, se pudesse, todo mundo ganhava sempre, mas, infelizmente, não é assim que acontece. E a gente vive hoje num momento particularmente complicado, um momento de luto, de perdas, mais de 400 mil mortes nesse país, no mundo inteiro, mais de 3 milhões, meio a uma pandemia que a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Essa semana eu li uma estatística falando que entre cada 10 brasileiros, 7 conhecem alguém que morreu de Covid. Alguns mais, outros menos. Mas entre cada 10, ou seja, 70% do país, da população do país, conhece alguém que morreu de Covid. Além das outras perdas, por outros motivos, de outras doenças, né? E, assim, mas antes também não tinha perda, sim, só que numa taxa muito menor. E, ultimamente, isso tem sido constante. Algumas vezes de forma muito rápida, outras vezes demora mais tempo. E a gente vai falar sobre isso hoje. E isso é complicado porque famílias têm se desarticulado por causa dessas perdas. Existem casos em que vai o pai, a mãe e fica só os filhos. Às vezes vai o pai, o filho, fica só a mãe e um outro filho. E é uma coisa cruel, é uma doença cruel, porque nem o enterro pode fazer. É aquele negócio... pouca gente correndo, porque para não ter chance do vírus se propagar. E como é que a gente age diante dessa situação? Mas a gente vai ver hoje, tá? Exatamente isso que a gente vai conversar hoje aqui, e a gente vai chegar à conclusão, pelo menos a ideia é essa, que nenhuma perda, é maior do que a salvação que nós ganhamos quando Jesus morreu por nós lá na cruz. Vamos abrir o texto que a gente vai ver hoje, que é no livro de Jó. O celular ganhou vida própria. Vamos ler o texto que é no livro de Jó, capítulo 1, um texto bem conhecido, capítulo 1, versículos de 13 a 22. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, está aí projetado. Eu vou ler, podemos acompanhar. Certo dia,
quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que tudo é teu, Senhor. Se alguma coisa nós temos, foi porque tu nos deste. E nesse momento nós nos colocamos diante de ti para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te peço que tu estejas falando aos nossos corações, esteja me usando aqui, que toda palavra que sair daqui venha somente de ti, para a honra e glória do teu nome e edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem foi Jó? Jó foi um homem que viveu na época pré-patriarcal, nossa, é difícil até de falar. Foi a época antes da aliança de Deus com Abraão. Provavelmente ele deve ter sido contemporâneo de Abraão, tá? Viveu mais ou menos no tempo de Abraão, e ele era muito rico. Uma época em que a riqueza se media pela quantidade, pelo tamanho do rebanho, pelo tamanho das terras, pela quantidade de empregado, e, óbvio, isso nunca mudou, não mudou até hoje, pela quantidade de metal precioso que a pessoa tinha. No caso, não fala os metais preciosos de Jó, não diz no texto, mas ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, além de 500 juntas de boi e 500 jumentos. Isso, para a época, era uma quantidade assim absurda. E para você ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentos, ele tinha que ter uma terra enorme para esses animais todos poderem pastar. E também tinha que ter uma quantidade absurda de empregado para tomar conta disso tudo e tomar conta da terra também. Além disso, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos, no dia do aniversário de cada um, juntavam os outros filhos para uma festa, para banquete, e Jó ficava tão feliz com isso, mas ele fazia com que todos os filhos dele, os 7 filhos, as 3 filhas, subissem com ele até o alto do monte e apresentassem sacrifício diante de Deus, que era a forma de poder adorar a Deus na época. E, às vezes, Jó ele mesmo apresentava sacrifício pelos filhos, porque os filhos podiam ter pecado, sem saber que estavam pecando. Nesse momento, nessa época, que tudo parecia bem, que tudo estava bem, que muito rico, sem nenhum problema, feliz da vida com os filhos, vivendo com sua esposa, Jó sofre um revés, que na realidade não é são 4.
Só que são 4 que vieram um depois do outro. A gente lê o texto, um mensageiro, enquanto o mensageiro falava, o outro chegou para dar uma notícia pior do que a notícia anterior, porque foi falando assim, primeiro ele perdeu os bois e os jumentos, depois as ovelhas, depois os camelos, e um vai sendo vai do mais valioso para o menos valioso. E aí, quando Jó perdeu toda a riqueza, ele perde os filhos. E no texto original diz que os filhos eram jovens. Esses acontecimentos foram acontecendo de uma vez, assim, simultaneamente. E é interessante que Jó não tem nenhum tempo de respirar e se acostumar com a perda que ele tem, ainda vem logo em seguida a outra. Resultado, no final desse texto, ele fica só com a mulher. Só ele e a mulher. Mas então ele tem mulher. Não, mas a mulher logo depois, a gente não vai ler hoje, não é o tema hoje, mas a mulher começa, quando ele começa a ter problema de saúde, a mulher começa a fustigar ele, dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com esse sofrimento. Então, talvez para ele era melhor nem a mulher ter ficado. Mas ele convive nessa situação toda, e o texto diz que no momento que ele descobre que ele perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, ele raspa a cabeça, se joga no chão. Isso é um sinal de tristeza próprio da cultura judaica, tá? Da cultura da época, do Oriente Médio, né? Na época ainda não tinha o povo judeu, e diz aquilo que a gente escuta muito em sepultamentos: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó diz que, nesse momento que ele fala isso, ele está adorando a Deus. Diante de tudo que ele tinha perdido ali naquele momento, ele está adorando a Deus. Não apesar de tudo que estava acontecendo. Ele estava adorando a Deus por causa de tudo que estava acontecendo. E o que leva uma pessoa que perde tudo, de repente, a adorar a Deus? Mesmo em meio a todas essas perdas. O fato é o seguinte: em algum momento a gente ou já teve ou vai ter alguma perda. E essa perda pode ser de emprego, dinheiro, bens, ou uma perda, que isso tudo Jó experimentou, ou uma perda pior, que é perda de algum ente querido, alguma pessoa, um amigo, um parente. Essas perdas todas vão atingir a nós. A gente não gosta nem de falar nisso, né? Em igreja, então, pouco se fala nisso. Mas o fato é que isso acontece, e a gente não tem como fugir disso. E às vezes as perdas podem ser repentinas, assim, de uma hora para outra, que fica difícil de se acostumar, ou pode ser aquele negócio que demora anos para a pessoa ir embora. Aí tem gente que diz, é melhor quando é de uma vez só, é pior quando... Gente, é tudo perda, é ruim de qualquer forma, você está perdendo alguém que você ama, que você gosta. Tá? O fato é que essas perdas acontecem e mostram o quanto nós somos limitados, o quanto nós não temos controle. E realmente nós não temos controle na nossa vida, e isso há muito tempo atrás, o apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreveu lá na carta dele, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A verdade é que a gente não tem controle mesmo. A gente pensa que tem controle, mas nós não temos controle. A gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, quanto mais no dia seguinte. E menos controle a gente tem ainda sobre a vida de outras pessoas. Em Eclesiastes, Salomão também fala: visto que ninguém conhece o futuro,
quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Ou seja, a perda acontece e mostra o quanto que nós somos vulneráveis. E a gente às vezes acha que não é, não. A gente às vezes acha que tem controle, que tem o poder. Não tem, não. Quem tem o poder é Deus. E às vezes a dor da perda é grande, grande demais, quase que insuportável. Normalmente, a primeira reação que a gente tem é perguntar, por quê? E isso acontece mesmo dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas se revoltam e até crente diz que pergunta a Deus por quê? Por que isso está acontecendo? Por que aconteceu? E tem gente dentro da igreja, crente, piedoso e tudo, que chega até a se afastar de Deus. Na história que a gente leu sobre Jó, esse é o primeiro capítulo do livro de Jó. Jó tem 42 capítulos e mostra que, durante esses 42 capítulos, em nenhum momento Jó atribuiu a Deus falta nenhuma. Muito pelo contrário, ele se rendeu a Deus. Mas tem gente que fraqueja, que não aguenta. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que se afasta mesmo de Deus. E tem gente que acaba seguindo o caminho do vale da sombra da morte. Sabe, lá do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Só que aí vem o restante do versículo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente anda pelo vale da sombra da morte, mas Deus está lá segurando a nossa mão. E mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, Deus está lá segurando a nossa mão. Paulo também diz que, em Coríntios, ele fala que não existe nenhuma tentação ou provação que não seja humana, ou seja, que a gente não possa aguentar. Diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Deus está conosco o tempo todo. E mesmo que seja uma perda que a gente acha que não vai nunca se recuperar, Ele está conosco. E às vezes são coisas que demoram muito tempo. São separações que demoram muito tempo a ser curadas. Mas o fato é que, com Deus, a gente não perde nada. Com Deus, a gente não perde nada. Com Deus, a gente ganha tudo. Ah, mas eu perdi alguém que eu gostava. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha esposa, perdi meu marido, eu perdi minha filha, meu filho. Tudo isso é horrível. Mesmo assim, com Deus, nós não perdemos, nós ganhamos. Porque com Deus, a última palavra nunca é a tragédia. E a gente tem na Bíblia alguns exemplos claros disso. Eu me lembro de um texto que, na época, quando ele era pastor, Reverendo Caio Fábio pregava sobre a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Imagina a tragédia, todo mundo reunido para uma festa de casamento e acaba o vinho. O que acontece? A gente sabe a história. Jesus manda encher as talhas, lá, aqueles jarros enormes de água, e dá para o mestre de sala provar. E, ao invés de sair água da talha, sai um vinho melhor do que o vinho que tinha antes. Por quê? Porque com Deus a última palavra nunca é a tragédia. Porque com Deus
a lembrança de quem estava naquela festa de casamento nunca seria que o vinho tinha terminado, mas que o vinho que foi ter servido no final, transformado por Jesus, era melhor do que o vinho servido no início. Com Deus, a última palavra nunca é tragédia, porque se vocês lembram, quando Lázaro morreu, ele estava 4 dias sepultado, o corpo já em decomposição, provavelmente já cheirando mal. Jesus chegou, mandou tirar a pedra da frente do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E no momento seguinte, Lázaro está sentado à mesa com Jesus e os discípulos jantando, e suas irmãs. Porque com Deus a última palavra nunca é a tragédia. E o exemplo principal, a ressurreição do próprio Jesus. E a gente vai ler agora um texto que está em Lucas 24, a partir do versículo 13. E vamos prestar atenção na leitura, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam a pé, andando, tá? No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Jesus tinha acabado de morrer, tá? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam tão chocados com a perda que eles tiveram de ver Jesus, seu Senhor e Mestre, morrendo, que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ou seja, ele estava contando para Jesus o que tinha acontecido com o próprio Jesus. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, ou seja, como ele morreu há 3 dias atrás, agora não tem jeito mesmo. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Imagina, as mulheres foram lá de manhã no sepulcro, onde ele foi sepultado, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Eles não conseguiam acreditar. Eles só enxergavam que Jesus tinha morrido. Eles não conseguiam ver o restante da história. E qual é o restante da história? Pode passar. Tá. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ou seja, o corpo não estava lá. E eles ainda pensavam assim: puxa, o Senhor morreu, e ainda roubaram o corpo dele, porque era normal, na época, se roubava sepultura lá em Jerusalém. E aí, mais tarde, eles chamaram Jesus, que eles acharam que era uma pessoa que eles conheceram na estrada, para jantar com eles. E aí, quando Jesus parte o pão, acontece isso. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Ou seja, eles estavam tão chocados com a perda que tiveram, que não viram que Jesus estava andando com eles o tempo inteiro. E Jesus ressuscitou. Ele venceu aquilo que a única coisa que nós todos sabemos, que não tem jeito. Porque a gente é ditado popular, a única coisa que não tem jeito é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Então, como é que a única coisa que não tem jeito é morte, se Jesus venceu a morte? A diferença realmente não tem jeito. Mas com Jesus tem.
porque Ele é que determina tudo. Ele tem o poder de controlar toda a nossa vida. E a gente sabendo que a última palavra não é a tragédia, o que a gente faz diante disso? A gente louva a Deus. Como Jó louvou a Deus, no momento que ele perdeu tudo, ele louvou a Deus por causa de tudo que estava acontecendo. É interessante, eu estou dando spoiler do resto da série, mas depois de Deus restitui tudo a Jó em dobro, tá? Não significa, por favor, não significa que se você perder alguma coisa, perdi meu emprego, vou ganhar um emprego, vou louvar a Deus porque vou ganhar um emprego que vai me pagar o dobro. Não, esqueçam isso, não é assim. Não é assim. No caso de Jó, aconteceu assim. O que acontece é o seguinte, você louva a Deus, não é porque você vai esperando você ganhar em dobro, não. Você louva a Deus porque você tem um bem muito mais precioso que a sua comunhão com Deus. Era por isso que Jó louvou a Deus. Porque, para ele, o mais importante não eram os camelos, não eram os bois, não eram os jumentos, não eram as ovelhas, não eram os empregados e não eram os filhos. Para Deus, para Jó, o mais importante era a comunhão que ele tinha com Deus. E ele disse para a mulher dele, quando a mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz para ela, eu tenho recebido o bem de Deus, por que eu não vou receber o mal também? Ele sabe todas as coisas. Tudo que a gente vê no mundo acontece para a glória de Deus. E quando Jó se joga ao chão e adora a Deus, é porque ele sabe disso. Ele entendia que tudo que ele tinha, os filhos, as ovelhas, os bois, os jumentos, e todo o resto que ele tinha, ele sabia que tudo aquilo tinha vindo do Senhor. E no momento que Deus quisesse, Deus ia tirar tudo dele. Mas o mais importante ele queria manter, que era a comunhão dele com Deus. E assim conosco também. A gente pode perder tudo, o que a gente não pode perder é a comunhão que a gente tem com Deus. E como está tudo sob o controle do Senhor, a gente sabe, está lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E tem uma história parecida com a de Jó, que conta a história de um homem que viveu no final do século XIX. O nome dele era Horatio Gates Spafford. Esqueçam o nome é complicado, mas só basta lembrar que era um advogado rico em Nova York, presbítero da igreja local. A casa dele vivia sempre recebendo visita de pessoas influentes daquela região, inclusive de um grande evangelista da época, que era Dwight Moody. Moody é um nome de um instituto de ensino presbiteriano, tá? E ele tinha muito dinheiro, tinha uma vida boa, confortável, era um homem piedoso, presbítero, atuante na igreja. E aí, o único filho dele, ele tinha 5 filhos, o único filho, o homem, com 4 anos, morreu, de repente, de escarlatina. Isso na época, em 1890 e poucos, na época era uma coisa avassaladora. Ele morreu de escarlatina. E aí, não satisfeito com a situação, um ano depois, exatamente um ano depois, ele ainda se recuperando da perda do filho, houve um incêndio em Chicago, onde ele tinha grandes propriedades, um grande número de propriedades, e ele perdeu tudo por causa do incêndio. Foi um incêndio que matou 300 pessoas e cerca de 100 mil pessoas ficaram desempregadas. O que ele fez? Ele perdeu muita coisa nesse incêndio e foi para lá para ajudar as pessoas.
Ele foi quase à falência por causa do incêndio, mas foi se recuperando. E 2 anos depois, quando ele já estava se recuperando, financeiramente, o filho já tinha morrido 3 anos antes, ele chegou para a esposa, ele tinha 4 filhas, ele disse para elas, vamos tirar férias, vocês vão para a Europa, eu vou ficar aqui terminando algumas coisas do meu trabalho, fechando algumas coisas, e encontro com vocês lá na Inglaterra. E aí foram, na época, final do século XIX, Santos Dumont ainda não tinha inventado o avião, iam para a Inglaterra de navio. No meio do Atlântico, o navio naufragou. No naufrágio morreram 26 pessoas. Entre essas 26, as 4 filhas dele. A mais velha tinha 11 anos, a mais nova tinha 2. Só sobrou a mulher, que quando recebeu a notícia da morte da filha, ela ouviu uma voz dizendo, você foi salva com um propósito. E aí ele pegou o barco, o outro navio, e foi se encontrar com a mulher. Quando ele estava passando exatamente pelo ponto onde houve o naufrágio, o capitão chamou e disse, olha aqui aconteceu um naufrágio onde você perdeu suas 4 filhas. Lógico, tomado de grande emoção, ele viu, entrou no quarto dele e começou a escrever um poema que depois foi musicado e, numa tradução livre que eu fiz, diz assim, quando a paz como um rio surge em meu caminho, quando a tristeza como ondas do mar sobrevém, seja o que vier, tu tens me ensinado a dizer, está tudo bem com minha alma. Isso depois virou uma música, que a gente canta hoje em dia, com uma letra adaptada, mas eu acho que todo mundo conhece. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ou seja, ele, diante de tudo aquilo, ele perdeu as 4 filhas, o que foi traduzido para a gente, sou feliz com Jesus, meu Senhor, ele escreveu, está tudo bem com a minha alma, porque tu tens me ensinado a dizer que está tudo bem com a minha alma. Finalmente, famílias estão sendo ceifadas por essa pandemia. Isso além das que já estavam perdendo seus entes antes e das que continuam perdendo seus entes sem ser pela pandemia, porque não é assim, a pandemia está levando um monte de gente, aí as outras doenças deram uma parada. Não deram, não. Continua, tem gente sofrendo outras doenças, os acidentes continuam acontecendo, ou seja, as perdas só se multiplicaram. Mas eu convido os irmãos a pensarem, a mudar a forma de pensar. A gente precisa mudar o nosso ponto de vista, nosso foco. Ao invés de olhar aquilo que a gente perdeu, a gente pensar no que a gente ganha. No tempo que a gente passou com aquela pessoa que a gente perdeu. Porque aquele tempo que a gente passou com a pessoa que a gente perdeu foi um tempo de ganho, mesmo que tenha sido pouco tempo. E outra coisa mais importante, como Deus nos abençoou através daquela pessoa que a gente perdeu. Tem 2 anos eu perdi um amigo que era mais do que um irmão para mim. E presbítero lá na Igreja do Rio. E eu pensava assim, gente, como é que vai ser agora?
eu estou aqui. Porque na época eu pensei, eu me recuso a pensar que eu perdi o Walter. Na realidade eu ganhei o tempo que eu passei com ele. Porque Deus me abençoou através dele. E pensar, mais do que isso, pensar, nós já temos muito mais do que nós merecemos. Sabe por quê? Porque Jesus, aquele que venceu a morte, morreu na cruz para nos dar a salvação. E aí nós ganhamos. Esse ganho é maior do que qualquer perda que a gente possa ter. Que a gente possa ter tido ou que a gente possa vir a ter no futuro. Ele é maior do que qualquer perda. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque podemos ter o privilégio de estar em comunhão contigo e comunhão entre os irmãos e poder te louvar, te agradecer por esses momentos, Senhor, e ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos porque tu tens cuidado de nós em meio a essa pandemia, essa situação toda que o mundo está vivendo. Tu tens nos protegido porque nós estamos aqui e sabemos que isso só acontece para a tua glória, porque tu tens algum propósito para cada um de nós. Nesse momento eu te peço, Senhor, age de acordo com a tua vontade. Usa cada um de nós, onde nós estivermos, em casa, no trabalho, onde nós formos, para que nós possamos falar de Ti. Possamos mostrar a esse mundo que não existe nenhuma perda que seja maior do que a salvação que nós ganhamos de Ti. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe.